Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando o nosso História 24 Horas. Hoje nós iremos tratar sobre um tema da Idade Contemporânea. Vale lembrar que todo o conteúdo que está sendo gravado aqui nesse vídeo fica disponível nas plataformas do YouTube e do Facebook e nas plataformas educacionais das escolas nas quais eu leciono. Então você pode acessar lá sempre que quiser e tirar todas as suas dúvidas. Pois bem, vamos falar sobre Revolução Russa. E aí, só um minutinho, cheguei. Primeira coisa é entender o título do conteúdo. O que seria Revolução Russa? Revolução significa mudança. Então, eu estou dizendo que houve uma mudança na Rússia. Pronto, já sabemos aí uma parte do assunto, para quem achava que não sabia de nada, né? E aí, a gente vai se localizar agora no tempo. A Revolução Russa ela acontece em 1917 e é início do século XX. Ela está localizada dentro de um período chamado Idade Contemporânea, que vai de 1789 até os dias de hoje. Ou seja, ela inicia lá com a Revolução Francesa e fica até os dias atuais. Então, a gente vai entender quais foram as causas, o que foi, quais foram as consequências, tudo a gente vai compreender agora. Então, o que foi a Revolução Russa? Como eu já disse para vocês, foi um movimento. Que movimento foi esse? Um levante popular que vai acontecer na Rússia contra o governo do czar Nicolau II. Pessoal, o czar nada mais é do que um imperador, tá? É ele que manda. E isso tudo vai acontecer em meio à Primeira Guerra Mundial. Que eu acho que vocês lembram, a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918, né? E a Rússia estava participando da Primeira Guerra Mundial enquanto ela está tendo um problema interno. Então, o que é que as pessoas queriam? O que é que os revolucionários queriam ali? Pois bem, os revolucionários desejavam implantar um novo regime, um novo governo que fosse baseado nas ideias socialistas. E aí vocês vão perguntar assim, mas o que é uma ideia socialista, né? Antes da gente chegar, é preciso entender o que era a Rússia em 1917, tá? Então a Rússia era o maior país do mundo na época, só tinha 22 milhões de quilômetros. Eu acho que vocês conseguem observar, deixa eu tirar a minha imagem e botar aqui. Vocês conseguem observar aí que era imenso. Tinha 160 milhões de habitantes. Na época, o Brasil tinha 93 milhões de habitantes. Então, era tudo muito grande. Ele pegava 3 continentes, tá? E aí tinha povos com língua diferente, costume diferente. E o principal, esse território todo era comandado por uma única pessoa que exercia o seu poder absoluto. Era tudo que ele mandava, tudo que ele queria, do jeito que ele queria. E aí as pessoas ficam querendo derrubar essa monarquia e instalar um regime socialista. E aí vocês vão dizer assim, mas o que é o socialismo? O que a gente pode fazer com ele? Opa, vou voltar aqui para a gente ver tudo direitinho. Então, pessoal, o socialismo nada mais foi do que um modelo criado por Karl Marx, né? Que vocês, se você é do nono ano, você ainda não ouviu falar sobre ele, caso você não tenha tido aula de filosofia. Porém, se você for do terceiro ano, você vai, segundo ou terceiro ano, dependendo da escola, provavelmente você já vai ter ouvido falar sobre Karl Marx e suas teorias. Bem, basicamente, Karl Marx vai falar de uma luta de classes. Ele vai falar que o proletariado deveria, a partir de uma luta de classes, enfrentar a classe burguesa e assim assumir os meios de produção. Então seria um movimento onde as pessoas chegariam ao chamado comunismo. Minha gente, aí a gente vai chegar numa parte complicada, porque comunismo dá até medo. Acho que vocês já devem ter ouvido nesses últimos anos a galera falar: nossa bandeira nunca será vermelha, né? Por quê? Porque eles tinham medo do comunismo, eles têm medo do comunismo. Eles pregam o comunismo como uma coisa realmente ruim. Mas o que é que a gente vai aprender aqui? Bem, a gente vai aprender a diferenciar o que é socialismo e o que é comunismo,
o socialismo seria o caminho para se chegar ao comunismo, tá. O que eu posso adiantar para vocês é que, na prática, nunca existiu realmente um governo comunista, nem mesmo na Rússia que vai implantar o sistema socialista, tá. Não vai existir. Então a gente precisa esclarecer o que é ser comunista. E aí, depois que eu explicar, eu preciso que vocês pensem e analisem se realmente o comunismo já existiu, tá? Eh, Tem aí para vocês as imagens do socialismo e do comunismo, né? Na verdade, seriam só emblemas mesmo para a gente compreender e tentar entender aqui, ó, pessoal. O comunismo é representado pela foice, que representa os trabalhadores rurais do campo, os camponeses, o martelo, que representa os operários, a estrela, que seria a união de todos os trabalhadores do mundo, olha que coisa linda, e o vermelho, que seria a cor dos trabalhadores, tá? Por isso que tem esse medão, né, que o vermelho assusta tanto. E aí, nós vamos mais para frente, porque nós vamos ver as diferenças entre socialismo e comunismo. Então vamos lá. A forma do governo no comunismo. Acompanha aí comigo. O comunismo prevê o total desaparecimento do governo, ou seja, depois que a gente passar pelo socialismo, não vai existir mais governo, não vai ter ninguém mandando. Já no socialismo, ele não prevê o fim do governo, tá? É um caminho. Lembra do que eu disse para vocês? O socialismo é um caminho para se chegar ao comunismo, tá? A distribuição de produção. Tudo que é produzido dentro do socialismo é distribuído de acordo com a contribuição de cada um. Então, se você contribuiu com 5 pães, produziu 5 pães, você ganha um, dependendo da quantidade de pessoas que tem na sua casa. Já no comunismo, a distribuição é de acordo com as necessidades de cada um. Então, você produziu 5 pães e só tem você em casa? Tá, então vamos ver, vai receber meio pão, de acordo com as necessidades de cada um. No socialismo, as classes sociais ainda existem, as diferenças é que são amenizadas. No comunismo, simplesmente não existe classe social, ou seja, não tem rico, não tem pobre, nada disso, não tem pessoas com privilégio, é todo mundo igual. Imagina aí todo mundo estudando na mesma escola pública, detalhe, porque ela é estatal, tá? Ela pertence ao Estado. Então não existiriam escolas particulares, por exemplo. Todo mundo estaria estudando numa escola pública, fosse o filho do médico ou fosse o filho da do responsável pela limpeza ou do vigilante de alguma escola de algum lugar. Não interessaria, só teria uma escola pública. Esse é um exemplo de que a sua classe não iria influenciar, porque não existiriam classes no comunismo, tá? E aí a gente vai para o socialismo com a questão da propriedade privada, ou seja, você poderia ter suas roupas, sua casa, algumas coisas que são bem individuais, tá? Isso ainda poderia ser seu. No comunismo não existe, ou seja, não existiria a minha casa, tá? Porque ela não é minha, ela pertence a todo mundo, porque cada um tem a sua casa. Essa casa pertence ao Estado, tá? O Estado me representa. Então vejam só que diferença, né? O socialismo seria os comunismo de uma forma mais leve. E o comunismo seria o ápice de uma sociedade onde todo mundo seria igual. Agora eu pergunto para vocês, será que o comunismo ia ser tão ruim assim, minha gente? Pois é, eu também acho que não. Mas a gente tem que admitir o fato de que simplesmente nenhuma sociedade atual conseguiria viver dessa forma. A gente precisa dos produtos, a gente precisa dos empregos, então a gente observa que o comunismo não seria uma via possível. E aí é bom a gente esclarecer que não existem países comunistas. Tem gente que diz assim: ah, a Venezuela é comunista, Cuba é comunista. Não, minha gente. A gente pode classificar esses países como países sociodemocratas. Por quê? Porque eles, pensa comigo, a Venezuela distribui o que a gente precisa de acordo com a necessidade de cada um. Lá não tem classe social, lá não tem governo. Me digam, a propriedade privada lá não existe.
Na China, a propriedade privada não existe. Então, dizer que Cuba, que eles se auto-intitulam ainda governos sociais comunistas, Cuba, o Laos, a China, dizer que eles são comunistas, isso não é verdade. Na verdade, eles detêm uma ditadura. E entendam, ditadura pode ser imposta tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, esse medo do comunismo é mais uma questão de não ter ido à escola e não ter prestado atenção à aula de história. Porque se tivesse prestado atenção à aula de história, não ia ficar passando vergonha por aí. Não ia ficar dizendo que o Brasil está correndo risco de ser tomado por comunistas. Gente, isso não existe, tá? Então aprenda com a tia e não passe mais vergonha por aí não, tá? Vamos continuar. Agora que a gente já aprendeu qual era a ideia básica da Revolução Russa, implantar um governo socialista, vamos mais adiante, tá? Cadê? Só um minutinho. Estamos chegando. Voltei. Então, nós vamos falar sobre a sociedade. Pessoal, é muito importante a gente entender o contexto em que uma revolução acontece, ou que qualquer, ou que qualquer movimento aconteça. É muito importante a gente saber identificar o que é que estava acontecendo nesse período. Então, o que é que eu posso dizer para vocês sobre a sociedade russa? Bem, na época, o governador, que era o czar Nicolau II, era um imperador com poder absoluto, ele detinha o poder, tá? E detendo o poder, a nobreza e a burguesia estavam submissa a ele. E os camponeses estavam submissos à nobreza e à burguesia. Aí um detalhe importante: a maioria da população era formada de camponeses. E eles viviam basicamente da agricultura. E viviam de uma forma miserável. Passavam fome, passavam necessidade. Então lá eles já se sentiam, como é que eu posso dizer para vocês, excluídos. E eles passam a querer reivindicar. O interessante, pessoal, é que Karl Marx, quando defende a ideia do socialismo, ele acha que o socialismo pode ser implantado lá em países industrializados. Nunca passou na cabeça dele que isso pudesse acontecer em um país essencialmente agrícola como era a Rússia nesse período. E aí a gente vai juntar isso, a insatisfação popular com a quantidade mínima de indústrias. Vocês viram o tamanho da Rússia, né? O do Império Russo, mostrei para vocês no mapa. Pois é, ele era apelidado de o gigante de pés de barro, dos pés de barro. Por quê? Imagina comigo, um ser gigantesco, o império enorme, sustentado por pés de barro. Vocês acham que o barro consegue sustentar um peso muito grande? Então, qual seria esse barro? Pessoal, era a base econômica, ou seja, era a agricultura. Não tinha condição de sustentar uma população de milhões de pessoas. Então, o que é que acontece? Faltava indústria. Enquanto todos os outros países já estavam industrializados, a Rússia praticamente não tinha indústria. E as poucas indústrias que tinham pertenciam a estrangeiros. Isso era complicado. Então, esses estrangeiros, eles vão acabar dominando a indústria e a vida dos operários não vai ser melhor do que a dos camponeses. A gente não vai observar essa melhoria. Então, só quem desfrutava de um bom convívio, de privilégios, era quem estava no topo da pirâmide. E aí eu tenho a pirâmide para mostrar para vocês. Na base estão os camponeses e operários, no meio a gente percebe que tem a burguesia, o clero e os militares, e no topo estava a família imperial. Então a gente vê que essa sociedade era extremamente estratificada. A gente pode até dizer de certa forma feudal, né? Lá no feudalismo, lá na Idade Média, porque era assim que as coisas funcionavam, né? Então, pessoal, nesse momento nós vamos dar uma pausa para que a gente possa respirar, beber uma água e voltar com mais conteúdo sobre a Revolução Russa. Voltamos daqui a pouco.